Pessoal, vamos agora falar de estados determinados, tá? O que são estados determinados? Primeira coisa, uh, existe o princípio fundamental da mecânica quântica, que a gente já falou a respeito, pelo menos, do hamiltoniano, que é o seguinte, ó. Se eu tenho um conjunto de diversos sistemas idênticos, por exemplo, um monte de elétrons, todos no mesmo estado, tá? Ou seja, todos com a mesma função de onda psi. Se eu faço uma medição de qualquer observável Q, eu vou perceber que cada sistema vai me fornecer um valor Qzinho diferente. Isso se chama de indeterminação da mecânica quântica. A gente já viu, como eu disse, no caso da energia em relação ao hamiltoniano, né? Se eu meço o hamiltoniano, né, ou se eu meço a energia, eu vou obter um dos valores de En que vem da equação de Schrödinger independente do tempo, né? Lembre-se, né, que eu falei para vocês, ó. Eu tenho o hamiltoniano, né? O valor esperado do hamiltoniano a gente já viu que é a energia. Mas se eu meço a energia, tá? Meço a energia que é um observável, eu vou obter um dos En. Por exemplo, lá no caso do oscilador harmônico, vou obter o E0, o E1. Cada vez que eu meço, eu obtenho um valor, né? Se eu preparo 1 milhão de sistemas diferentes, eu vou obter valores diferentes em cada um deles. Pode ser que tenha repetições, né? Cada medida tem uma probabilidade, que tem a ver com aqueles coeficientes que entram na combinação linear com que eu escrevo a função de onda em função dos estados estacionários, né? Mas sempre que eu medir, eu vou obter um valor diferente, em princípio. Mas isso vale também para outros observáveis, além da energia. Se eu tenho um observável Q, tá? Momento, por exemplo, eu meço Q, obtenho algum valor Qzinho. Pode ser dentro de um conjunto de valores possíveis, cada um com a sua probabilidade. Tá? Então vem a pergunta agora que vai me definir estados determinados. Será que é possível, então é uma pergunta, né? Será que é possível preparar, né, criar algum estado inicial, né? Preparar um sistema tal que a medição de Q resultará sempre numa única e mesma medida Qzinho? Tá? Será que isso é possível? Isso seria um estado determinado. Por exemplo, ó, se você prepara um elétron ou uma partícula em um estado psi do oscilador harmônico, então você coloca o oscilador harmônico em um dos estados estacionários. A gente já sabe que se você mede a energia, né, ou seja, o valor esperado do hamiltoniano nesse estado, sempre vai ser o En. E qualquer medida de energia, eu obtenho esse mesmo En, que estava aqui no estado, que define o meu estado. Então, os estados estacionários são estados determinados do hamiltoniano, do operador hamiltoniano. Percebe? Ficou claro ou não? Né? Os estados estacionários são estados determinados do operador hamiltoniano. Por quê? Sempre que se a minha partícula, o meu sistema, está num dos estados estacionários psi, eu meço a energia, sempre eu vou obter o mesmo En. Eu posso preparar 1 milhão de sistemas no mesmo estado psi. Quando eu meço a energia, todos vão me dar o mesmo En. Tá? Então é um caso de funções especiais, bem particulares, que são chamadas de estados determinados. Tá? Vamos ver como eu chego numa expressão geral para esses estados. O que significa eu medir uma grandeza e obter sempre o mesmo valor? Significa duas coisas, né? Significa, em primeiro lugar, que o valor médio é igual a esta coisa que você mede. Se você mede uma coisa, sempre sai um Qzinho, a média é Qzinho, né? Isso aí é lógico, né? Uma mais importante é que a variância é zero, né? A variância das medidas é zero. Eu meço uma coisa, sai sempre o mesmo resultado, não tem desvio padrão nenhum, não tem variância, né? Ou seja, a variância é zero. Agora, a variância de alguma medida, tá, é dada por isso aqui, ó. Lembrem-se, né? Na mecânica quântica, principalmente. A variância de qualquer coisa, variância em Q, é o valor esperado
do desvio quadrático da coisa, né, do operador em relação à média. Essa é a própria definição de variância, né? Desvio, a média dos quadrados dos desvios em relação à média. Que é esperado aqui é a média de Q. Bom, eu posso escrever isso, né, assim, ó. Q, como eu sei que a média já é o Qzinho, né? Escrevo assim. Tudo bem? Eu posso escrever isto também como um produto interno, né? Ó, a função de onda psi, operador Q menos Qzinho ao quadrado psi. Né? Valor esperado, como eu já falei antes, né? O valor esperado é o produto interno, certo? Que é isso aqui neste caso, né? O valor esperado disso daqui é igual a isso, que é o sanduíche, né? Que é igual a integral de psi, Qzão, chapéu, menos Qzinho, tudo isso ao quadrado, psi, aqui o psi é conjugado, né? Dx. Né? Tudo bem, pessoal? Ficou claro? Então, isto daqui, né? Isto daqui que me define a variância é o produto interno de psi com esta coisa aqui ao quadrado psi. Tudo bem? Agora percebam o seguinte, ó, isto daqui é igual a isso aqui, ó, este produto interno aqui, ó, psi, Q menos Qzinho, duas vezes. Aplicado a psi, né? Tudo bem, né? Q menos Qzinho ao quadrado é o Q menos Qzinho multiplicado por si próprio, né? Uma vez só, né? Multiplicado aqui por si próprio. Agora percebam o seguinte, ó, Q, em princípio, é observável, é uma coisa que eu consigo medir, né? Só interessa nesse caso, né? Porque aí eu quero saber o valor esperado de uma coisa que eu posso medir, né? A variância de uma coisa que eu posso medir. Então, Q menos Qzinho é um observável também. Se o Q é observável, Q menos Qzinho também, né? Q menos Qzinho é um operador hermitiano. Portanto, eu posso passá-lo para o outro lado desta igualdade. Da seguinte maneira, ó. Lembre-se que um operador hermitiano era isso aqui, ó. Psi, operador Q, psi, é a mesma coisa que o Q psi, psi. Isso é um operador hermitiano, né? Se Q é hermitiano. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um desses daqui e passar para o outro lado, ó. Eu vou reescrever isso daqui assim, ó. Q menos Q, psi, Q menos Q, psi. Tá? Porque ele é hermitiano. Posso passar para o outro lado, é a mesma coisa. E eu escolhi passar só um deles, né? Para quê? Para eu ver aqui que eu tenho um produto interno de duas funções iguais entre si, né? Q menos Qzinho psi, Q menos Qzinho psi. A mesma função dos dois lados. Agora lembrem-se, né, que para isto aqui ser zero, a função em si tem que ser zero, identicamente zero para qualquer x e qualquer instante, né? O produto interno de uma função por si mesma é zero, só se a função é zero em qualquer lugar. Tá? Então, se eu quero que isso seja zero, né? Se eu quero que isso daqui seja zero, eu tenho que impor que a própria função Q menos Qzinho psi seja zero. Ou seja, né? Q psi igual a um Qzinho psi. Como eu escrevi aqui, ó. Aí sim eu vou saber que psi é um estado determinado do operador Q. E o único possível valor de medida é o Qzinho. Tá? Vou falar de novo, né? Ó. Psi aqui nesta equação é um estado determinado do operador Q. E o Qzinho é o valor que eu consigo medir do observável Q. Tá?
quando eu falo operador, é o Q-chapéu, né? Então, a função psi é um estado determinado do operador Q-chapéu. E o valor que eu posso medir do observável Q é o Qzinho, tá? Eu falei de várias maneiras a mesma coisa aí para ficar mais evidente, perdão pela repetição exagerada. Bom, gente, a gente viu então lá do último slide que estes estados aqui são estados determinados do operador Q, certo? Cada operador tem o seu conjunto diferente de estados determinados e o valor que você pode medir, tá? Agora lembre de álgebra linear. Aí começa novamente a álgebra linear. Esta equação é um problema de autovalores e autovetores. Percebe, não? Eu aplico um operador Q, ou uma matriz, né, no caso de álgebra linear, geralmente é uma matriz, mas serve para qualquer operador, né? Operador Q aplicado a uma função ou um vetor retorna um número vezes o próprio vetor. É um problema de autovalores e autovetores. Psi é um autovetor de Q. E o Qzinho é o autovalor, tá? Em quântica, tá? A gente geralmente não fala autovetor, fala autoestado ou autofunção, tá? Autoestado, autofunção. Às vezes aparece também autovetor, mas é mais raro. Geralmente autoestado ou autofunção. Autovalor continua a mesma coisa. Então, né, a gente conclui que estados determinados de um operador perdão, gente, são as autofunções deste operador. Tá? Os estados determinados de um operador Q-chapéu são as autofunções de Q-chapéu. E o que você consegue medir são os autovalores. Tá? Então, tudo que dá para medir de algum operador, de algum observável, são os autovalores do operador que representa esse observável. Tá? Então, né, resumindo, ó, eu tenho um observável Q. Ele é representado pelo operador Q-chapéu. Tá? Então, deixa eu escrever aqui. Representado por Q-chapéu. E aí eu faço o seguinte, eu meço Q. O que eu obtenho? Deixa eu melhorar aqui. Ó. Eu meço o observável Q. O que eu obtenho? Um dos autovalores do operador Q-chapéu. Tá bom? Então, voltando ao exemplo do operador hermitiano. Quais são os estados determinados do operador hamiltoniano? São as autofunções do operador hamiltoniano. Ou seja, são aqueles que satisfazem a esta equação de autovalores e autovetores psi. Tá? Ou seja, são as soluções da exit, né? Qualquer solução da exit é um estado estacionário, mas também é um autoestado do operador hamiltoniano, especificamente do hamiltoniano, tá? Então, a partir desta aula, a gente não vai mais falar estados estacionários, tá? A não ser em casos específicos. A gente vai falar autoestados do hamiltoniano, tudo bem? Estados estacionários são os autoestados do hamiltoniano. A gente vai falar assim. Vamos calcular agora os autoestados do hamiltoniano. Eu já sei que isso serão os estados estacionários do problema, tá? Mas eu não vou falar mais isso geralmente. Tudo bem? Bom, pessoal, ao conjunto de todos os autovalores possíveis de algum operador, eu dou o nome de espectro. O espectro do operador é o conjunto de todos os possíveis autovalores, tá? E além disso, se duas ou mais autofunções compartilham do mesmo autovalor, esse espectro é degenerado. Ou seja, se cada autofunção, autoestado, autovetor tem um único autovalor, né? Ou seja, se cada autovalor corresponde a um único autoestado, eu tenho um espectro não degenerado. Agora, se eu tenho o mesmo autovalor com possíveis diferentes autovetores, ou autoestados, ou autofunções, esse espectro é degenerado, tá? No próximo vídeo eu vou fazer um exercício para a gente ver um caso de espectros degenerados ou não degenerados, tá? Então, daqui a pouco eu volto, gente. Valeu!